Quando vi minha sogra, Isabel, completamente encharcada pela chuva naquela tarde de domingo, algo mudou em mim. Sua expressão ao em casa, as roupas coladas ao corpo, e a maneira como ela tentava rir da própria situação mexeram comigo de um jeito inesperado. Era uma cena de cenas que você sabe que não deveria se importar tanto, mas simplesmente não conseguia ignorar. Olá a todos, bem-vindos ao canal Medo Revelado. Hoje vou compartilhar com vocês um relato pessoal, algo que muitos podem criticar, mas é a minha verdade. Meu nome é Laura, tenho 28 anos, sou jornalista e moro em Curitiba. Sou casada há 5 anos com Pedro, que tem 30 anos e trabalha como engenheiro civil. Tudo parecia normal em nossas vidas até que algo inesperado aconteceu. Me apaixonei por minha sogra, Isabel. Isabel é uma mulher incrível, daquelas que impõem presença onde quer que esteja. Tem 55 anos, mas sua energia, charme e inteligência são capazes de fascinar qualquer um. Ela é advogada, sempre dedicada e determinada, alguém que sofreu muitas dificuldades, especialmente depois de perder seu marido. Quando ele faleceu, Isabel tomou uma decisão calorosa. Herdou sua família e amigos que eram homossexuais. Foi uma revelação que abalou a família de Pedro. Embora ele sempre tenha demonstrado apoio, seus 2 irmãos reagiram de forma negativa, e os poucos foram se afastando dela. A partir daquele momento, sinto-me obrigado a me aproximar mais de Isabel. Ver como ela lidou com a solidão, especialmente depois de ter sido afastada por parte da família, me tocou profundamente. Pedro e eu começamos a convidá-la com mais frequência para passar finais de semana em nossa casa, e aos poucos, a presença dela se tornou algo que eu esperava com ansiedade. Fazíamos muitas coisas juntos: almoços, passeios, tardes tranquilas assistindo a filmes. Mas o que me chamava mais atenção eram os momentos que passávamos sozinhos, sem Pedro por perto. Esses momentos eram mágicos. Tínhamos longas conversas, falávamos sobre a vida, os desafios, e com o tempo, nossas conversas foram ficando cada vez mais íntimas. Isabel sempre foi uma mulher aberta e compartilhou comigo suas experiências, suas dores e suas conquistas. Em um desses momentos, estávamos na sala, vendo TV, e o assunto acabou indo para um tema que eu, até então, nunca tinha tido coragem de tocar: a vida amorosa dela com mulheres. Isabel me olhou, percebendo minha curiosidade, e começou a falar sobre como foi descobrir um lado dela que, por muito tempo, ocorreu oculto. Ela contou que, após a morte do marido, começou a perceber que suas verdadeiras paixões sempre foram direcionadas para mulheres, mas que a sociedade e o casamento colocaram essa parte dela em segundo plano. Isabel falou como foi libertadora finalmente ser ela mesma, e isso me deixou intrigada. Conforme ela falava, sentia meu corpo reagindo de uma maneira que eu não compreendia. Algo no jeito como ela descrevia os toques, os beijos e a conexão com outra mulher me fez questionar meus próprios sentimentos. O desejo que começou a crescer em mim era incontrolável. Não sei exatamente o momento em que isso aconteceu, mas o clima entre nós se transformou em algo mais intenso. Durante uma das nossas conversas, sentado ao lado dela no sofá, eu me vi tomada por uma curiosidade misturada com desejo. Olhei para Isabel e, sem pensar, soltei as palavras que estavam em minha mente há dias. Isabel, sempre tive curiosidade de saber como seria estar com uma mulher. Ela me olhou surpresa, mas ao mesmo tempo, havia algo em seus olhos que parecia compreender. Laura, essas curiosidades são naturais. Muitas pessoas têm, mas não se permitem explorar. Eu não sabia o que esperar da resposta dela, mas a proximidade entre nós já era palpável. Aos poucos, Isabel se mudou mais de mim. Eu estava nervoso. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular do peito. E então, em um ato impulsivo, eu a beijei. Nossos lábios se tocaram brevemente, mas foi o suficiente para acender algo mais. Ela me olhou surpresa, mas depois brilhou de uma maneira que eu nunca havia visto. Sem dizer uma palavra, Isabel me beijou de volta, com mais calma e importância.
E naquele instante eu soube que nossa relação nunca mais seria a mesma. Depois desse dia, as coisas mudaram. Isabel e eu começamos a passar mais tempo juntos. E essa proximidade virou algo que eu nunca havia experimentado. Era como se eu estivesse vivendo uma nova fase da minha vida, descobrindo um lado de mim que até então estava escondido. Uma das experiências mais marcantes aconteceu quando fomos ao cinema juntas, sozinhas. A sala estava vazia, e à medida que o filme passava, o clima entre nós esquentou. Nos beijamos novamente, e ali, naquele ambiente escuro e reservado, Isabel me tocou de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. Cada toque era cheio de carinho e desejo, e eu me entreguei completamente a ela. No entanto, não demorou muito para que a realidade nos atingisse. Naquela noite, enquanto jantávamos juntas na mesma lanchonete, Isabel fez o silêncio. Laura, o que estamos fazendo é perigoso. Você está casada com meu filho, e isso não pode continuar. Eu sabia que ela estava certa. O que estávamos fazendo era complicado, arriscado, mas a atração que eu sentia por ela era forte demais para ser ignorada. Eu sei, Isabel, mas é difícil parar agora. Parece que há algo maior nos puxando. Isabel suspirou, claramente angustiada. Precisamos parar. Laura, por mais que eu queira estar com você, não posso continuar machucando Pedro. Ele nunca entenderia. Concordei com a cabeça, sentindo um turbilhão de emoções dentro de mim. Sabia que ela estava certa, mas uma parte de mim não queria abrir a mão do que estávamos vivendo. Naquela noite, foi a última vez que Isabel passou um final de semana conosco. Depois disso, ela se afastou. A distância entre nós foi revelada, e isso me deixou profundamente triste. Alguns meses depois, Isabel apareceu com uma nova namorada, alguém muito parecido comigo. Quando vi as duas juntas, senti uma mistura de ciúme e choque. Parecia que Isabel estava tentando encontrar em outra pessoa algo que ela havia encontrado em mim. Pedro notou que havia algo mudado entre mim e sua mãe e chegou a comentar: "Você e minha mãe eram tão próximos. O que aconteceu?" Eu sorri e tentei disfarçar, dizendo que estava apenas dando espaço para ela e sua nova companheira. A verdade é que, depois de tudo o que aconteceu, percebi que minha atração por mulheres, especialmente por aquelas mais velhas, havia se intensificado. Comecei a observar essas mulheres com mais atenção, buscando nelas a segurança e a modernidade que Isabel tinha. Embora tenha conhecido outras pessoas, nenhuma delas conseguiu preencher o vazio que Isabel deixou em mim. Ela foi a primeira mulher com quem estive, e isso é algo que nunca vou esquecer. Eu sei que muitos vão me acreditar, mas acredito que devemos viver nossas vontades e seguir nossos instintos. A vida é curta demais para nos impormos a normas e expectativas que nos limitam. O que vivi com Isabel me trouxe uma nova perspectiva sobre o amor e sobre mim mesma. Embora seja algo que carregue em segredo, essa experiência me transformou para sempre.